Olá, seja bem-vindo ao Desinformando. É possível que uma notícia verdadeira possa gerar tanta desinformação? Pois é, o Brasil tem um plano inteligente. E isso não é fake news. Mas nós vamos dar uma para você que vai dar um olé na sua cabeça. Desinformando está entrando agora. Desinformando está entrando agora na rede. Comigo, o professor Cláudio Magalhães, sempre do meu lado, meu querido aluno, meu querido amigo, o grande pesquisador sobre desinformação, doutorando em comunicação, Diego de Deus. Ninguém mais, já de Deus. Então já pode ver que o negócio aqui é barra pesada. E falando nisso, aproveita, então, dá sua curtida, se registre para você estar sempre sabendo que horas que entra no ar, na rede, o nosso programinha, sabendo que ele está lá nas redes também de podcast, tanto no Spotify como também no YouTube Music. E olha, recomenda para todo mundo, tá? Todos os nossos episódios até hoje estão na plataforma Democracia da Desinformação. Mande para as pessoas para que elas possam estar informadas contra essa grande praga desse século, que é a desinformação. Sem perder mais tempo, vamos lá, porque a gente vai trazer um assunto bastante polêmico que tenho certeza que você acompanhou essa semana. Diego, é muito triste o caso, né, da Julieta, que, né, aquela jovem tão dinâmica que morreu lá na Indonésia fazendo seu turismo lá no vulcão. Cara, comenta pra gente isso, porque essa é uma notícia verdadeira, é uma notícia que deveria chocar as pessoas, ter um sentimento nobre em relação tanto a ela quanto à família, mas parece que essa informação verdadeira está mostrando uma nova face, ou uma faceta da desinformação que você costuma lembrar aqui de vez em quando, né? Que a desinformação não é só mentira, né? Como é que é isso? Fala pra gente sobre o que você sentiu desse episódio. Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. De fato, né, dificilmente alguém não acompanhou o caso da Juliana Marins, brasileira, que acabou morrendo após fazer o turismo em um vulcão, né, na Indonésia. Acabou caindo no local de difícil acesso para resgate, depois de alguns dias, acabou não aguentando ali, né, a falta de alimentação, água e tudo mais, e acabou, infelizmente, morrendo. Mas é curioso, professor, porque conforme algumas ferramentas de monitoramento de grupos públicos, de WhatsApp e também de Telegram, foi observado que esse fato, né, esse triste fato, acabou levantando uma discussão de cunho ideológico bastante triste, inclusive eu diria, porque partiu-se de um fato extremamente chocante, né, e trágico, como foi o caso da morte da Juliana, para uma discussão política de cunho ideológico. O que eu quero dizer com isso? Um dos principais vieses que foram identificados nesse levantamento, nesse monitoramento, foi o fato de que algumas teorias conspiratórias rodearam o caso da morte da Juliana, como, por exemplo, que ela teria morrido por conta do Lula, porque o Lula queria se promover tentando pagar o translado do corpo da jovem para o Brasil, né? Então, numa tentativa ali de deixar de lado todos os problemas do governo federal, para tentar trazer alguma ação boa que foi feita pelo governo para desviar o foco daquilo que não deveria ser de interesse do governo federal. Enfim, né, uma visão... Os problemas que estão rolando no Brasil, como se fosse para poder ter uma fumaça, mudar o foco da conversa dos graves problemas que o Brasil passa, principalmente politicamente. Exatamente, até porque o presidente Lula chegou a fazer uma articulação que fosse possível, né, a partir da lei vigente, para conseguir fazer o translado do corpo da jovem, mas isso não foi nem necessário, porque a cidade natal dela, lá no sul do país, salvo engano, conseguiu fazer... Não, de Niterói, no Rio. No Niterói, né, no Sudeste, exatamente. Eu chamei ela, a moça de Julieta, quando na realidade não era esse nome dela, eu estava aqui, gente, eu aqui falando informação equivocada, aí, empatamos, estamos 1-1, tá? 1-1 agora no placar. Mas é isso, né? Então, e aí outros casos também, outros tipos de discursos que rodearam esse caso da Juliana,
diz respeito a um caso que a gente tem notado, né, professor, que é observar como que a desinformação está entranhada no discurso público que a gente tem hoje em dia. Por mais que um assunto não seja sobre desinformação, ou que nem tenha a possibilidade de se caracterizar algum tipo de relação, isso acaba fazendo parte a partir do momento em que um determinado assunto ganha uma repercussão midiática razoável e, portanto, consegue ter um alcance social maior. Né? Mas, enfim, né? É triste ver que o brasileiro, ou que a sociedade contemporânea, né, chamada por alguns de sociedade da desinformação, possui esse tipo de característica que, enfim, despreza qualquer tipo de empatia, de sentimento que fica principalmente para os familiares da Juliana. Né? Eu queria tirar uma dúvida com você, Diego, a partir disso. A gente fala muito sobre desinformação aqui, ela está muito ligada a uma informação falsa, não é? A gente sabe, você tem sempre batido aqui nessa tecla, que desinformação não é só isso. Então, lembrando um pouco esse caso, vamos lembrar que durante a semana, depois da tragédia, a gente teve várias discussões sobre isso, né? Gente, uma coisa que é triste, talvez, da nossa cultura, a gente tem que ver se as outras culturas são assim também, que é uma mania que nós temos de culpabilizar a vítima. Então, as primeiras informações eram, será que ela estava num lugar adequado? Será que, como ela era uma influencer, ela estava tirando fotografia num lugar inadequado? Depois a gente escutou, né, um monte de outras pessoas dizendo que não, na realidade o problema foi do resgate da Indonésia, que não estava preparada para isso. Interessante que nessa mesma semana depois, uma outra turista caiu no mesmo lugar que ela estava lá também, né? Então, acho que de uma certa forma a gente repensa sobre se realmente a gente pode culpabilizar as vítimas, o que pode acontecer. A gente teve muita pouca discussão sobre efetivamente o que aconteceu, né? Em que ponto que aconteceu, por que ela caiu, né? Ou seja, aquela coisa básica dos jornalistas que nós sabemos, né? Eu e você que somos, né? Faltou um monte de informação básica, né? O que efetivamente aconteceu, né? Por que se demorou tanto para poder resgatá-la? Realmente foi um problema de incompetência, porque também começou a se falar muito, gerou-se até um problema diplomático. Teve gente dizendo, olha, tá vendo? Ela representa a esquerda, então quase que uma espécie de liberação, não, tinha que morrer mesmo, né? Aí tinha outro lado dizendo o seguinte, olha, né, mas isso também é um absurdo, a gente, ou seja, vira uma grande discussão e o caso em si fica de lado especificamente, não é? Eu posso chamar isso também de um surto de desinformação a partir de uma informação concreta, quando você desvia do principal objetivo, que seria da noticiação, né, de dar notícia dessa tragédia e explicar para as pessoas. Isso é também desinformação, Diego? Sim, professor, até inclusive é a linha de pesquisa que a gente tem seguido lá no grupo a qual faço parte, o Mediação, vinculado ao FMG, que tem tratado a desinformação como uma espécie de desvio ético, no sentido de fato, desviar a atenção social sobre determinado fato em detrimento de outro, né? Que inclusive passa por um processo de silenciamento de determinadas informações, gerando assim a desinformação, nesse caso pela falta de informação, ou até considerando os episódios anteriores do Desinformando, quando a gente trouxe aquela ideia da produção da ignorância, né, ou da agnotologia, como a gente chamou, que seria também uma das consequências desse tipo de desvio ético. Né? Você produz ignorância a partir desse tipo de desvio ético, deixando de comentar assuntos que, de fato, são os importantes para direcionar os seus olhares para outros que são tangentes à temática principal. Cara, aprendi com você aqui hoje. Muito legal isso. Mas olha, não é só notícia ruim que a gente traz, nós trazemos também notícia boa. Solta aí. Acabei fazendo o tempo ficar apertado. Solta aí. Parece que nós temos um plano de inteligência brasileira. O que é isso? Pois é, professor. De fato, há 2 semanas foi publicado oficialmente pelo governo federal o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tem aí alguns objetivos, inclusive alguns bastante pretensiosos, no sentido de tentar utilizar a inteligência artificial no nosso país de maneira mais regulada e principalmente de maneira mais eficiente, né? Considerando aí algumas produções que, tanto em relação à academia,
como também um investimento de mais de 20 bilhões de reais nos próximos anos para o desenvolvimento de pesquisas e a execução, né, desse plano, que é, de fato, um planejamento a longo prazo para impulsionar o uso da IA aqui no país. Aqui é uma matéria do Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial que dá uma resumida um pouquinho nos principais objetivos, né, como, por exemplo, a criação de 5 supercomputadores, que seriam aí os mais potentes no mundo, justamente para conseguir ampliar a capacidade de processamento de dados e o desenvolvimento também de tecnologias aqui no Brasil para que o país não fique dependente das grandes big techs, né, ou das big techs internacionais, que são hoje em dia, né, as grandes detentoras desse tipo de tecnologia, especialmente falando, né, de IA. E também da utilização da IA para o serviço público, né, para o processamento também de dados, e na própria utilização social também dessa ferramenta, que, enfim, está tão em pauta hoje em dia e que, se utilizado de maneira correta, de maneira ética, pode trazer, sem sombra de dúvidas, muitos ganhos, né, para a sociedade como um todo. Então, parabéns aí ao governo federal pensando nessas questões. Eu estou mais preocupado e mais animado com o quarto item que estava ali, que você mostrou, que é a formação de talentos. Você mesmo tem trago aqui no Desinformando como alguns países têm preocupado com a educação midiática e não especificamente na implantação de planos. Vamos dar uma lida sobre isso e a gente, de repente, volta com esse assunto em outras ocasiões aqui no Desinformando. É um documento bastante volumoso, precisa a gente estudar, mas eu acho que é um passo adiante. Bom, foi um olé do governo brasileiro, não é? Aqui eu tenho outro olé que vai deixar você chocado. Solta aí. Quem aqui já não viu aquele desenho animado, né, do personagem ele balançando o pano, né, o pano vermelho na frente do touro, ele ficando maluco? Quer dizer, touros detestam panos vermelhos. Só que não é bem assim não, né, Diego? Pois é, professor, nessa tradição das touradas que existe principalmente na Espanha, né, culturalmente falando, e sempre houve esse senso comum de que o touro é atraído pelo vermelho do pano. E na verdade não. O olho do touro, né, ele é bastante sensível. Ele não é tão sensível às cores como, por exemplo, são os olhos humanos, apesar de ter, né, uma identificação ali a partir da luz e dos próprios movimentos dos objetos. Portanto, resumindo aqui a nossa conversa, o que atrai o touro não é o vermelho, porque ele nem consegue identificar que aquilo é um vermelho para poder ser atraído por essa cor, mas sim o movimento que os toureiros fazem com o pano que acaba instigando e provocando a ação do touro, como essa que a gente observa aqui na imagem. Então, mais um senso comum sendo desmentido aqui pelo Desinformando. O touro, portanto, ele vai contra o toureiro porque ele se irrita com o movimento, é isso? Exatamente, o movimento que, de fato, né, o toureiro faz vários movimentos ali, corre e tudo mais, então são esses movimentos, ou esse conjunto de movimentos que acaba irritando o touro, fazendo com que ele haja ali e, enfim, faça o entretenimento também ali do pessoal que gosta desse tipo de evento. E que a gente também, né, vamos combinar, já devia ter acabado com isso há muito tempo Pois também, é. que coitado dos touros também, né? Cara, vamos lá, tem muita coisa para falar no próximo quadro. Você falou sobre o Plano Nacional, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, mas também alertou que a desinformação, ela também trabalha na ocultação de informação. Cara, dá uma dica para a gente, como que a gente, trabalhando com a inteligência artificial, a gente pode ficar esperto em relação a essa ocultação de informação que causa desinformação. Primeiro ponto é saber, né, professor, que as ferramentas de IA também erram. Portanto, as próprias ferramentas são capazes de produzir esse tipo de ignorância, produzir esse tipo de desinformação que, de fato, tem se apresentado como um tipo contemporâneo de desinformação. Se até há pouco tempo a gente falava que a desinformação era muito mais caracterizada na contemporaneidade pelo excesso de informação que gerava uma confusão nas pessoas, algo que acontece até nos dias de hoje, hoje em dia a gente tem visto que isso tem se alterado à medida que ela está muito mais sendo caracterizada por esse desvio ético que
chama atenção para algo, enquanto o outro acaba sendo negligenciado nesse contexto. Portanto, é muito importante a gente sempre ter em mente que tanto as ferramentas de IA quanto as convenções que são socialmente aceitas, seja por políticos, por determinadas instituições e assim por diante, sempre vão existir vieses que são motivados para esses, que nos levam para esses caminhos e que, em alguma medida, é até que impossível com que nós não fiquem submetidos a esse tipo de lógica, a esse tipo de estrutura cultural, social e tecnológica que a gente tem presenciado, né? Mas é importante a gente sempre ficar de olho nessas articulações, tanto institucionais, quanto também o nosso próprio trabalho de formiguinha, que também é muito importante nessa batalha contra a desinformação enquanto tal, né? Então, vamos monitorar o que vai acontecer, né? Se essas execuções pretendidas pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, de fato, vão ser realizadas, vão ser efetivadas, para que a gente consiga aí trabalhar de maneira mais consciente, ter, entre aspas, um inimigo claro, para a partir daí a gente conseguir trabalhar e pensar em alternativas capazes de neutralizar o máximo possível esse inimigo ou esses problemas que a gente tem observado, tanto do ponto de vista social, tecnológico, que a inteligência artificial também coloca, mas que a desinformação também já vinha nos colocando há algum tempo. E ficar esperto com isso que você falou. Não, a desinformação ela é alimentada também pela não informação, e que isso pode ser dado tanto pelos humanos, como também pela inteligência artificial. Um abraço, pessoal, até semana que vem. Valeu, pessoal, até a próxima.